No episódio anterior, te mostramos a base teórica por trás da pulverização com drones. Mas agora é hora de colocar tudo isso em campo. Seguimos até aqui da UANA para mostrar a prática de perto. E num bate-papo direto com o Firmo, você vai descobrir os bastidores, os desafios e o investimento real para entrar nesse mercado. E se você ainda não viu o episódio anterior, clica nesse card aqui em cima e confere lá antes de continuar. Tá completo e vai te ajudar a entender tudo. Então, pessoal, estamos aqui agora a caminho do local lá que a gente vai fazer o serviço em campo lá, mostrar para vocês como funciona na prática. A gente saiu da capital de Campo Grande por volta de 5h30 da manhã na BR-262 para a gente mostrar para vocês na prática como que funciona o serviço com drone no agro, né, pessoal? E aproveitando aqui que a gente está nessa caminhada, vou perguntar pro Firmo a experiência que ele teve, que ele me contou de um episódio que ele teve com a lagartinha, só para mostrar para vocês aí, ó. Estamos com um tereré da região aqui, sensacional. E ele vai contar pra gente como que foi esse episódio aí, né? Como é que foi essa situação aí? Muita galera às vezes acha, pô, vou investir, vai ser só lucro, mas na verdade sempre tem algumas peculiaridades da área, né? Muita gente às vezes não sabe como funciona. É que a gente tava conversando sobre os modais, né? Sobre trator, avião, drone. O pessoal muitas vezes hoje em dia fala, o drone vai vir para substituir o trator ou o avião. Na verdade não é isso, são 3 modais que a gente tem. É o trator, o avião e o drone. Cada um desses modais eles vão se encaixar de uma maneira melhor devido a dada situação. Seja o trator, vai ter um momento que ele vai se encaixar melhor, seja o drone, seja o avião. Teve um episódio de uma lagartinha. A gente chegou, era 500 hectares que a gente ia aplicar lá. Coisa, né? É uma áreazinha boa, né? 500 hectares. 500 hectares a gente cobrou, na época até cobrou pouco. Só pra saber, pessoal, 500 hectares aqui no Mato Grosso do Sul é considerado uma areazinha. Mas pra mim, isso é muita terra. É uma areazinha boa, pô. Então, e aí eu cheguei lá com um contrato fechado da lagartinha, que eu não tinha visto a área ainda. Cara, quando eu cheguei lá, pô, você olhava a touceira de braquiária, assim, ó, você não sabia o que era folha e o que era lagarta. Você chutava, assim, ela subia na sua calça. Com tudo, né? Aí eu perguntei pro produtor lá se tinha uma pista de avião perto. E aí ele falou que tinha uma pista de avião perto. Falei, não, então faz o seguinte, chama o avião, cara. Melhor, né? Um avião que vai ser melhor. Por quê? Porque o avião, em relação ao drone, ele tem uma baita de uma desvantagem, que ele faz o voo muito alto, então ele passa por cima das árvores soltando o produto. O drone ainda tem a possibilidade de cortar o jato. Acaba economizando mais, então, né? Não, economiza mais, geralmente ele atinge mais o alto, né? Então o que acontece? Na lagartinha isso não tem problema, porque se for herbicida tem um problema, porque você pode queimar a árvore, né? Você vai queimar a árvore. E o avião ele é muito mais rápido do que o drone para fazer a aplicação. Então em 500 hectares a gente ia fazer em torno de 10 dias se tudo desse certo. E tudo não vai dar certo. Vai ter algum imprevisto. Sempre tem. Vai ter chuva. Tem vai ter um dia que, sei lá, não vai conseguir aplicar porque tá muito quente ou tá muito vento. E o avião em 2 dias conseguiria fazer essa área de 500 hectares aí tranquilo. Aí eu falei para ele chamar um avião. Mesmo perdendo o serviço, claro que eu perdi, né, cara? Porque eu achei outros, né? Peguei outros serviços e tal. Mas o avião, nesse caso específico, atenderia ele melhor. Porque nesses 10 dias que a gente ficaria com o drone lá fazendo essa área, a lagartinha já ia destruir com a pastagem dele, entendeu? Pra quem não sabe, pessoal, esse serviço antes, que era bem mais caro, era feito com esses aviões, né? Aí cara, veio o drone pra funcionar o mercado. Que não, de valor, o avião consegue até cobrar menos do que a gente por hectare. Cara. Só que é porque ele tem uma produtividade muito maior, né? Então você imagina, se ele faz 500 hectares em 2 dias, apesar do custo do avião ser maior, do custo do piloto ser maior, mas ele consegue fazer muito mais receita do que a gente por dia. Gera muito mais. Porque ele gera muito mais volume, a aplicação é menos precisa. Então esse aí tá aí o custo de oportunidade. Então o produtor rural, sempre quando ele for fazer uma aplicação, ele tem que conversar com um agrônomo que seja de confiança, né? Claro que não seja um cara enviesado, que tem
Se eu quisesse só ajudar a minha empresa, eu fecharia esse negócio, entendeu? Mas é meu cliente, cara. É meu cliente. O cara não é só dessa vez que eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro quando for a melhor Sempre, opção né? para ele, E exatamente. às vezes é Entendeu? o que a gente estava comentando antes, né? Às vezes o melhor marketing é indicação, né? Então vale mais a pena você mostrar pra ele Exatamente, a meu irmão. Isso necessidade. mesmo. Então assim, acaba que você ajudar o cara de verdade mesmo, né? O cara ele vai querer te ajudar de verdade também. Então ele vai te indicar para outras pessoas. Eu, para mim, pelo menos, sei lá, eu me sinto bem também. Então É. eu prefiro fazer desse jeito. Mas Aquele é que cabo, fica aquela na ali, cabeça mesmo. qual o nome daquele chapado ali? Cara, aqui é a Serra de Maracaju. Serra do Maracaju, né? Ai, que top, pessoal. Muito bonito, né? Ela corta o estado inteiro. Depois dá uma olhada no Google Earth pra você ver essa parte aqui. Aqui tem uma vinícola bem gostosa, cara. Chama Terroir. Maneiro. Que é nessa região aqui, nessa região montanhosa. A vinícola, calor batendo de 30 a 40 né? graus e tem vinícola. Olha como que é a agricultura, cara. Maneiro. Quem que falaria que você ia fazer uva num clima desse nosso, né? Não Foda, tinha, né? não existia, né, cara? As variedades vão... Os caras são... É, Os né? caras da... Os caras fazem Os acontecer. caras fazem acontecer, cara. Faz crescer orquídea em asfalto. Então, Setor. aproveitando que a gente está fazendo esse bate-papo mais informal, puder compartilhar com a gente aqui, com o pessoal que está nos assistindo, qual é o maior desafio que você encontra nesse setor aí, porque a galera às vezes quer só lucro, então a empresa está com quase 2 anos no mercado. O que você tem encontrado mais de desafio nessa caminhada aí? Cara, a empresa tem 2 anos aí, né? Então mais de 10 pra pegar a vida. E os desafios são vários. Dinheiro fácil, cara. Você tem que achar um desafio, você tem que achar uma área que você tenha mais afinidade com o tipo de problema que ela apresenta. Piloto é muito difícil de achar. Então é uma mão de obra que pelo menos por enquanto, o mercado não está muito desenvolvido nesse caso. É mais que no Centro-Oeste, é difícil de encontrar profissional, não é? Cara, é difícil. Na nossa área de suspeita, todo mundo reclama. Profissional que tem também, né? A qualidade ali que profissional que comprometimento, resolve né? o problema e não cause problema, né? Esse é o desafio. Porque Pra gente é um pouquinho mais fácil, porque a gente já detém essa inteligência, né? Tem empresário que sabe pilotar, não sabe fazer, né? Então é um pouco mais difícil, né? Fácil. A gente tanto sabe selecionar um bom profissional, tanto quanto a gente pode pegar um cara que tem sangue nos olhos e separar ele tecnicamente, né? Foi o nosso caso. 2 pilotos que a gente tem foram preparados por nós mesmo. Mas a parte de manutenção é puxada, Ricardo. é Porque pesado, né? é pesado, cara. Porque o que acontece? A operação ela depende de carro, misturador, gerador, drone de imageamento e computador. Então qualquer um desses equipamentos que der problema, você fere a sua operação inteira. Então é muita coisa para dar problema para estopar a sua operação. Cara, gerador dá problema pra caramba. O misturador também dá problema. Então assim, é aquele negócio que a gente tava conversando lá no escritório, né? A gente gira 2 drones. Para isso a gente tem 3 misturadores, a gente tem 3 drones. Você tem que ter um... Sempre tem que ter um a mais reserva, porque se ele quebrar, aí quando você vai levar para manutenção, você coloca o outro que está de substituto para continuar tocando o serviço e não parar o pega. Entendi. Então essa eu acho que talvez seja uma das maiores dores de cabeça, porque quando você está no começo, tem como você ter 3 drones para tocar 2. Tem Ou como. 2 drones para tocar um. Mas, Tem cara, como, a né? pessoa que tá começando agora não vai ter condições nem de investir. Você vai comprar um drone na dificuldade, né, cara? É normal, né? Para fazer girar aquele capital de dinheiro para Isso, poder pra investir. empresa começar a se reinvestir, né? É difícil de chegar nessa parte. Então, esse daí foi um desafio, principalmente no começo, que a gente enfrentou muito. Porque agora a gente, graças a Deus, já tá um pouquinho mais estruturado, né? Mas no começo, isso daí foi um grande desafio. Esses dois. Comprar mão de obra que resolva o problema e não que causa o problema. E a parte de manutenção e infraestrutura dos equipamentos. Achou. Então já vai pegando o bizu aí, pessoal. Vocês estão aí querendo começar, mas tá tendo a oportunidade de conhecer alguém que já tá na prática aí, ó, já
há alguns anos está compartilhando esse conhecimento com vocês, está entregando ouro para vocês aí. Chegando na fazenda aí, ó, que a gente vai fazer o serviço. Demorou, mas chegou, né? Fala isso. Uma hora chega, né? Caraca aí, ó. Praticamente 3 horas de viagem. É, foi 2h30, né? É, 2h30. O motorista tava bom, né? Quando tava comigo. Já tava agoniado aqui com medo de bater meu carro novo. Pessoal, agora estamos aqui na fazenda, onde a gente vai mostrar para vocês na prática como que é o drone no agronegócio, mostrando as peculiaridades, mostrando para vocês como que é executado cada etapa do serviço. Então, pô, vai ser um conteúdo sensacional, pessoal. Vocês vão adorar. Estamos aqui na fazenda agora, mostrar um pouco para vocês aqui. Olha lá, ó, o pessoal preparando ali o drone, tá vendo? Mostrar para vocês o funcionamento da colocação do produto no misturador. Olha lá o pessoal da RT Agro, a fazenda aqui do cliente, da empresa do Firmo, nos recebeu aqui também. Agradecer por estar deixando filmar aqui. É assim, pessoal, aqui que é a preparação dos bastidores. Então, pessoal, a gente está aqui agora, a gente vai mostrar aqui como o Juninho aqui, que é o piloto de drone, que vai fazer essa parte do misturador, né? Pode dizer quais são esses componentes que você vai colocar ali para fazer a pulverização? Aqui agora a gente vai usar o redutor de pH. Aqui? Pode mostrar? Pode mostrar. Aqui, ó. Redutor de pH, o óleo. Tá aqui. Pesadinho, bem. Corteva, Juninho? O que é? Cortel. Os dois bater e o doendo. Viu, pessoal? Então esse aqui ele vai colocar ali para depois a gente colocar isso lá no drone para poder fazer a pulverização propriamente dita. Então, pessoal, a gente está aqui agora, a gente está fazendo as dosagens, né, para colocar no drone. Depois ele está fazendo ali a coleta de cada material que ele mencionou. Explica pra gente como é que é feita essa proporção aqui pra gente entender melhor o funcionamento na prática. Legal. Pessoal, então é o seguinte, ali no misturador, o operador já fez a quantidade de água exata para 200 litros, que é o caso do nosso galão, e ali a gente tem um balde que tem as medidas em litros. E aí ele colocou ali, ó, 10 litros do princípio ativo. Ali, né? Que é ali no balde, né? Então ele vai despejar essa quantidade e aí todos os outros produtos também ele vai medindo e colocando na proporção necessária. E aí depois ele faz a mistura de tudo ali, né? Exatamente. Aí a gente vai bater o misturador que já tá ligado, já tá batendo, e aí ele vai fazer a mistura da calda. Porque, pessoal, veja bem, o que a gente compra é o produto, o ingrediente ativo ele vem concentrado e aí a gente precisa diluir ele na calda para fazer a pulverização. Aí, ó, tá vendo? Ó? Ele colocando a medida. Esse equipamento aqui é um misturador. Lembra, pessoal, que a gente conversou que o drone não é só o drone. Então aqui a gente tem o carro para o transporte, a gente tem o misturador, que é para fazer a mistura do produto, a gente tem o gerador que está ali atrás, que é para fazer o carregamento das baterias, e o drone, que aqui no caso é um T25. Pessoal, as grandes diferenças do T25 em relação ao T40 é o seguinte. Primeiro são o tamanho dos radares. Ele tem, além do radar dele ser muito maior do que o T40, muito mais robusto, ele tem dois, então você vê que ele tem um ali atrás também. Tá, pessoal? Outra grande diferença é o próprio tamanho dele. Ele é bem menor, né? Bem menor, você lembra do T40, o tamanho que ele era lá no escritório? Eu não sei se a gente vai ter a oportunidade de colocar eles lado a lado, seria interessante pra gente ver. Mas eu tenho uma ideia, dá pra o pessoal as dimensões dele são bem menores. Então ele vai ter mais agilidade nas manobras. Fora isso, como ele já vem de um novo lançamento, então o software dele é mais aprimorado também. Ele tem algumas vantagens operacionais do software. Então, pessoal, a gente está vendo o Juninho, que é o nosso piloto de drone, mas a gente tem que ressaltar a importância de utilizar o EPI. O Firmo vai citar para a gente como que isso é fundamental aqui no processo deles, que a gente não tem conhecimento do que aqueles materiais podem fazer para a gente. Ele vai explicar um pouco para a gente sobre essa parte aí. Vocês viram, os produtos são muito concentrados, né? Então, qualquer tipo de respingo... Você viu que agora o Juninho mesmo estava colocando ali, eu vi que respingou um monte para cima, né? Então, aí está a importância dele usar a máscara, que é para ele não respirar esses respingos. O óculos, como o Juninho,
é um cara que usa óculos de grau, já faz a proteção do olho para se tiver algum respingo no olho dele. Então ele está usando o boné, a roupa inteira dele é impermeável, então se bater algum tipo de produto, isso é fundamental. A luva, claro, é o mais importante talvez, porque você vai pegar diretamente nos produtos, vai ter contato direto. E Ricardo, uma coisa que é interessante a gente ressaltar, que na aplicação com drone, essa é a única parte do processo que o operador tem um contato direto com o produto. Então, dentre os modais, trator, claro, se for um trator cabinado é diferente, mas se for aquele trator aberto, pô, aquela névoa pode vir voltando no aplicador, não é isso? Né? Então, na costal é o mais perigoso de todos, porque o aplicador está aqui com a névoa diretamente na frente dele, está tendo contato o tempo inteiro com a aplicação. No drone ele vai ficar parado, a aeronave vai estar aplicando lá, ele nem vai usar EPI durante a aplicação. Ele vai usar só nesse momento que ele está fazendo a cauda, o ajudante dele vai usar o EPI para fazer o abastecimento da aeronave. Só para o pessoal entender um pouco, é importante ressaltar que o Juninho está ali, que não dá para reconhecer ele direito, mas ele é o piloto de drone, pessoal. Então vocês acham que o piloto de drone ganha muito, dizem que ganha muito, mas ele ganha proporcional ao valor justo, né, ao que ele executa em campo. Então ele não é só pilota o drone, tem todo um trabalho por trás dos bastidores, que ele tem que preparar isso aqui, tem que entender um pouco para poder executar o serviço, né? Porque nem sempre o firmo, por ser engenheiro agrônomo, consegue estar em todas as operações. Com certeza. Por isso que ele capacita cada profissional, né? Com certeza. Então, essa é uma das partes da dificuldade. Então, tem o risco de insalubridade. A gente paga isso por esse risco de insalubridade. A empresa tem esse custo a mais, né? Tem uma empresa que fez a assessoria nossa para a gente fazer tudo da maneira mais legal possível nesse sentido. Um dos custos do operador para ele ter um salário que seja viável, compatível com a função que ele exerce, que é de extrema confiança, de extrema responsabilidade. Fora isso, o cara tem que acordar. Eu acho que o Juninho acordou 3 horas da manhã hoje. Porque quando o dia começou a raiar, ele já estava aplicando. Depois vocês vão ver aí, mostrando mais a realidade do Juninho, que vai ser um vídeo diferente. Então, se você quer acompanhar mais esses bastidores do mundo do drone, se inscreve no canal, siga aqui, comenta se você tiver alguma curiosidade que queira saber, que eu posso trazer em outro vídeo. Mas vai ter um vídeo retratando só a realidade do nosso piloto aqui, que é o Juninho, para mostrar para vocês como que é a vida dele do drone no agronegócio na prática, né, pessoal? Que muitos se falam aí, que eu ouvi dizer, mas aqui você vai realmente saber como funciona. É isso aí, Ricardo. Então, assim, pessoal, uma coisa que eu estava até conversando com o Ricardo durante a viagem, quem que fala que piloto de drone ganha 15 mil reais? Quem que fala que piloto de drone tem uma vida muito fácil? O cara que vende curso para piloto de drone. Porque ele quer pintar. Isso aqui eu vou... Antes de seguirmos para o campo, rolou aquele convite irrecusável para uma pausa na fazenda do Felipe japonês. E olha, comida de fogão a lenha, daquelas que só quem conhece sabe, tava uma delícia. Até porque saco vazio não para em pé, né, pessoal? Chegou a hora que vocês estavam esperando. Agora é mão na massa, ou melhor, drone no chão. Firme e Juninho já estão retirando o gigante tecnológico da caminhonete e preparando tudo para nossa missão. Nosso alvo de hoje, as ervas daninhas que estão roubando a produtividade desse pasto. Acompanhe agora cada detalhe desse combate aéreo tecnológico. Vocês vão ver como funciona na prática essa revolução no agro, onde precisão é palavra de ordem. Bora voar alto e transformar esse pasto em resultado. Vamos nessa! Então a gente agora viu o drone voando, né? E vamos ver como que acontece aqui no controle. No controle a gente fez o planejamento de voo. Esses pontos vermelhos são os pontos de obstáculos, no caso aqui é a árvore.
Então, toda vez que ele vai passar no ponto vermelho, você vê que Desvia, né? ele Então, nesse desvia. caso aqui, essa árvore aqui agora, ele vai passar... Aquela ali ele já desviou daquela hora, provavelmente aqui ele já vai sair do raio de invasão dela. Uhum. Ele sem ser na próxima, na outra coluna, provavelmente ele já vai fazer um desvio também de novo. Então ele vai subir. Então, pessoal, é um voo semi-automatizado. Você vê que eu nem A tô gente fez o com o dedo planejamento no e stick. ele botou o planejamento, ele segue, tá no planejamento. Isso, ele executa a missão. Foto, né? Aqui em cima tá a quantidade de litros. Tá vendo? Tá ali, ó, 7 litros, 6 litros, tá diminuindo. Informação da bateria, né? A informação da GNSS, bateria, quantidade de satélite. a velocidade da aeronave aqui. Aqui é a distância que está entre rádio controle e aeronave. E aqui é o fluxo por minuto, que é correlativo à quantidade de litros por hectare, que aqui no caso são 10 litros por hectare. Então aqui está a altura dele, estava em 4, eu acabei de baixar para 3,5 aqui. Então você vê que ele tem um sensor de solo que ele mantém essa distância do solo constante. Claro, porque se o terreno tem uma caída, e aí imagina só, o terreno tem uma caída e o drone mantém a altura que ele fez aqui da decolagem. Lá no final ele estaria a 20 metros de altura. E ele está seguindo lá, se tiver algum obstáculo, como você tinha falado. Acabou de desviar agora. Desviou, né? Acabou de acabar o líquido aqui, eu vou trazer a aeronave. Pessoal, isso aqui é importante. Ó, acabou o litro, o drone volta no automático. Ó, ele nem precisa pedir para voltar. Ele já entende que a quantidade de bateria que tem é suficiente para ele vir aqui e recarregar e colocar outra bateria, fazer a troca, né, firma? Exatamente. Tanto que quando ele chega a 10% de bateria, isso já é pré-configurado, ele volta de maneira automatizada para ele não ficar parado no campo. Então aqui, ó, o Juninho, ele estipulou uma altura de retorno automático para casa de 20 metros. Então ele estava a 3,5 metros, ele subiu aos 20 metros estipulado e agora está fazendo o pouso. Então, pessoal, agora veio o drone pela primeira pernada, agora a gente está trocando as baterias, vai colocar a bateria carregada e está recarregando com o produto. Ali agora ele está colocando a bateria que veio do drone. Como que funciona o sistema? Ele coloca uma bateria para esfriar, né, que não pode colocar ela direto para carregar, uma carregada e uma que vai ficar em stand-by, olha lá, ó. Já tem outra bateria carregando. Todo o equipamento fica aqui em campo, ó, como funciona. Aí o Juninho está colocando ali, ó, a bateria para carregar e a outra que veio do drone, ele tem que botar para dar uma esfriada, que não pode colocar ela direto no drone. Missão cumprida, mas agora fica ligado porque o firmo vai revelar exatamente quanto você precisa investir para entrar no mercado dos drones agrícolas. Bora conferir? Então, pessoal, agora a gente está aqui, a gente terminou o serviço que vocês viram ali. E aí eu aproveitei para poder perguntar para o firmo, no bate-papo mais informal que a gente pegou até o tereré para tomar aqui, se vale a pena realmente começar nesse mercado. Aí vamos ver o que está no setor e está enfrentando os desafios, né? Para esclarecer para vocês aí, firmo, como é que tá a área aí? Vale a pena realmente investir nesse setor? Você vai perguntar para mim que gosta do negócio, eu sou até suspeito para falar, né? Pessoal, eu acho que é o seguinte, o fritar dos ovos, né? O final da régua. Dá para ganhar dinheiro? Dá. Mas, como todo negócio, não é galinha dos ovos de ouro. Eu lembro que antes de eu comprar drone, eu vi de um T40 lá, só que o cara vende drone. Então, assim, toda vez que vocês verem, pessoal, o cara que vende drone, que vende curso, alguma coisa assim, ele vai te passar o melhor cenário possível. Ele vai vender o peixe dele, ele né? vai Também te passar... é a sobrevivência do cara, é o negócio dele é vender. Então, ele vai tentar te provar que aquilo ali vai resolver o seu problema, né? Muitas vezes, como é o caso desse cara mesmo, que eu tô falando que óbvio que eu não vou falar o nome do canal dele aqui para não expor o cara, ele vai te falar o melhor mês do ano, tá? Então geralmente vai ser isso que você vai ver nos canais. Do cara que vende curso, do cara que vende drone, porque ele quer vender o drone, ele quer falar que o negócio é muito bom, então ele precisa falar que o negócio é muito bom. Realmente os caras querem mexer na dor da pessoa, né? Exatamente, no desejo, né? Ele quer falar, pô, o cara... Então eu vi lá que um drone você ia ter líquido 80 mil por mês. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Se fosse isso de verdade, se você vai investir ali coisa de 200 mil, aliás, de 300 mil e vai ter 80 mil por mês,
Você em 3, em 4 meses você já recuperou 300 mil e a partir daí você tá ganhando 80 mil por mês, todo mundo ia trabalhar com drone. Tá recuperando investimento, né? Pelo Tá amor ali. de Deus, né, cara? Então, assim, não é desse jeito. Então, qual que é a dica que eu dou para quem quer entrar no negócio? Pessoal, tem que ter uma reserva financeira. Tem que ter um capital de giro, Tem né, que ter um pessoal? capital de giro. Ele tá entregando ouro para vocês, pô, quem já tá no ramo aí, já é engenheiro agrônomo há mais de 10 anos, tá atuando na área e tá dizendo para vocês o que realmente ele vive. Ele não tá pegando curso na internet e tentando convencer Eu não vendo vocês de nada. uma coisa, né? Ele Eu vendo só serviço de o drone. serviço dele, mas tá passando para vocês realmente ouro para vocês valorizarem essa informação, né? Pode continuar aí, por favor. É porque, o que acontece, Ricardo? Por exemplo, a nossa aeronave a gente deu um certo azar, Uhum. tá? A nossa aeronave caiu 6 vezes. Caraca. A gente tem 3 aeronaves, uma caiu 6 vezes. Então, assim, é defeito de fábrica, defeito da DJI, mas se a aeronave cai e você já fez todo esse investimento, você não tem um dinheiro ali para você recuperar a aeronave e botar ela Pra no se pega de capitalizar novo. também, né? Outra coisa, a gente tinha só a Ranger na época, no início dessa safra, em setembro, fundiu o motor da Ranger. Deu 57 mil, a gente já estava em 4 meses de seca, que não tinha nada de trabalho, porque estava entre safra. Aí a gente teve para começar a safra 57 mil de 57 revés. mil. Pô, então assim, se você não tem esse valor, você vai quebrar a sua empresa e você tá com um Antes monte de de começar, dívida. né? Ela vai chegar já devendo e vai dizer que o setor é ruim, mas sendo que ela não estudou o mercado, não se Exatamente. planejou e apenas acreditou que um curso de drone ia resolver todo o problema, né? É isso mesmo. Então, pessoal, é assim, não é que você não vai fazer um curso de uma semana e vai sair ganhando dinheiro. Não, pessoal, você vai fazer um curso de uma semana, aí você vai, de 3 a 4 meses, você vai aprender a trabalhar. Vai aprender ali os desafios e realmente o que tem cada peculiaridade, né? Você vai aprender a fazer negócio, você vai aprender o que é uma área ruim, o que é uma área boa. Lá no começo a gente fechou muita área achando que a gente estava ganhando muito dinheiro, mas na verdade, aí na verdade a gente só tomou taca. coisas que só a prática Só pode a prática e a proporcionar, né? experiência Não vai te adianta ficar no proporcionar. que me disseram, ó, falaram que esse setor é bom, que esse nicho aqui tá bombando, que realmente, pessoal, a gente só vê isso na prática e vai aprendendo, né? No dia a dia, né? Exatamente. Então, Ricardo, até hoje a gente está com a empresa um pouco mais de um ano. Claro, a gente está investindo constantemente, né? Então, pouco mais de um ano a gente já está com 3 drones e 2 carros na empresa. Tá bem já. Fora o Isso gerador, consolidando, misturador e né? tudo mais, né? Então, firma, o pessoal em casa às vezes deve estar se perguntando, né? Que a gente trouxe tanta informação e não disse o valor para a pessoa poder começar, né? Qual é o valor de investimento que precisa para a pessoa atuar com drone no agronegócio, com pulverização? Certo. Você diz pra gente aí como que funciona aí, o mínimo que a pessoa precisa começar. Positivo. Pega o papel marrom lá de pão, rasga ele, Essa dica é ouro, a hein? caneta Bic, Isso aí é ouro, hein? conta de padaria, né? É óbvio que não é nesse número redondo, mas vamos lá. Hoje 2025, né? A pessoa pode assistir isso daí em 2026, enfim, em outro momento, né? Aí pro resto da vida. Então, mas hoje um T25 tá 125 mil, foi o preço que a gente pagou em dezembro de 2024. Você vai comprar uma Saveiro aí que você já consegue girar em área mais, você vai ficar limitado porque você não vai conseguir vir numa área difícil como a que a gente veio hoje, mas beleza. Aí você vai comprar uma Saveiro, vamos colocar 100 mil, então a gente já tá em 225. Um gerador, 20 mil, 245. Mais uma Starlink, 5 mil. Então a gente já vai para 250. Drone de imageamento, notebook de processamento de dados gamer. A gente já coloca mais uns 15 mil esses 15, dois né? equipamentos baixo, tá? 15 mil, 265. Mais um misturador, coloca entre 5 e 10 mil. Então pode colocar aí, pessoal, em torno de 300 mil de investimento. No mínimo, né? No mínimo para começar. E lembrando do que a gente falou um pouco atrás. Então, se você for começar, eu tenho 100 mil reais e acesso à linha de crédito, financia tudo e guarda esses 100 mil no capital de giro. Tirando dúvida, por favor, às vezes é a minha dúvida também, né? O cara tá se perguntando em casa, tem que comprar uma Saveiro, igual você tem essa Saveiro, tem outro carro. Mas não seria jogo para quem está começando a alugar? Teria essa possibilidade? Claro, não, cara, com certeza. Eu acho que assim, talvez até mais viável do que comprar, na verdade. Eu gosto de comprar os carros, na verdade, por 2 motivos. O primeiro é que a gente consegue o desconto do CNPJ, né, que deu 18%, então a gente vai usar o carro e daqui a pouco a gente vai vender. Outro, pela comodidade de não ter que
buscar e levar o carro, e de uma certa maneira eu também estou adquirindo um pouco de patrimônio, né? Então, se você aluga um carro, beleza, você não vai ter despesa, você não vai ter IPVA, você não vai ter conserto, você não vai ter nada, mas você não tá adquirindo um bem. E o carro não tá ali a todo momento, à sua disposição, né? Exatamente. Se Então, você precisa resolver um problema aqui, igual teve esses casos de desafio que o Juninho teve, é bom ter um carro para vir e resolver sem precisar depender. Exatamente. Alugar, né? Então, se você vai alugar só para fazer serviço, tem a disponibilidade do veículo também. E aí, você vai ficar sem fazer serviço porque não tem carro para alugar? A locadora muitas vezes fica em falta, pelo menos aqui na minha área, no Mato Grosso do Sul, sempre falta. Você tem que se planejar bem antes para você pedir. Então, eu optei por comodidade e também por esse estudo de viabilidade que eu fiz. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado mesmo por você ter ficado comigo até o final. Espero de verdade que tenha curtido e aprendido algo útil sobre os drones no agronegócio. Se gostou, deixa aquele like rapidinho, ajuda demais o nosso trabalho aqui. E não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele amigo ou amiga que está interessado nesse mercado dos drones. E comenta aqui embaixo sua experiência, dúvida ou até mesmo sugestão para o próximo episódio. Eu sou o Ricardo Freitas e agora vou curtir um pouco esse drone só por diversão mesmo. Valeu, pessoal, forte abraço e até o próximo vídeo. Maneiro.